Módulo 3. Você vai conhecer agora o sistema de injeção de combustível do tipo ponto único, PBI Multec 700, que dá continuidade à série Videocarro. No módulo 1, foram mostrados todos os componentes do sistema de injeção eletrônica, sua dinâmica e seu funcionamento. O módulo 2 apresentou o sistema SPI G7 da Magneti Marelli, orientando como detectar os principais defeitos e solucioná-los. Com Videocarro Injeção Eletrônica Módulo 3, você continua sua viagem pelo mundo da tecnologia automotiva. O Multec 700 é utilizado nos veículos Chevrolet Família, Monza, Cadete e Ipanema, com designação EFI. O sistema executa a dosagem de combustível através do controle eletrônico do tempo da injeção. A cada jato é introduzida uma massa de combustível proporcional à de ar admitida por cilindro. Apresenta as vantagens da redução de poluentes, redução do consumo e aumento de desempenho do veículo. O sistema constitui-se de um conjunto de sensores e atuadores comandados por um módulo eletrônico denominado ECM. Este módulo é responsável pelo controle da injeção, da ignição, do acionamento do eletroventilador de arrefecimento do motor, do mecanismo de partida a frio nos veículos a álcool, entre outros. Ele contém, além das conhecidas memórias RAM e ROM, uma memória PROM, conhecida como MEMCAL, que carrega os valores de calibração de cada tipo de veículo. O ECM está localizado na cabine do veículo abaixo e à direita do porta-luvas. É ligada aos sensores e atuadores através de dois conectores. O conector AB, de 24 pinos, e o conector CD, de 32 pinos. A cada pino corresponde o sinal de um sensor ou atuador. Neste sistema, o corpo de borboleta é o responsável pelo controle da potência do motor através da posição da válvula borboleta e o proporcional ajuste na massa de combustível injetado. Ele aloja em sua tampa a válvula injetora de combustível e o regulador de pressão. Solidário à válvula borboleta está o sensor de posição de borboleta. E para o controle de ar para a marcha lenta, o motor de passo. O valor de temperatura do ar para cálculo da densidade é obtido por uma estimativa através da medida da temperatura do fluido refrigerante que envolve o fundo do coletor de admissão. Portanto, não necessita de sensor de temperatura de ar. O sistema Multec 700 pode ser dividido em subsistemas de controle de ar, de controle de combustível, de sinais auxiliares, de controle de emissões evaporativas, de controle de gases de descarga, de controle de ignição. Para testar o correto funcionamento destes subsistemas, utilizaremos 3 equipamentos básicos: um scanner, um multímetro automotivo e ainda um conjunto de medidas de pressão e vazão. O scanner permite verificar os sinais que chegam dos sensores à unidade eletrônica e os enviados por ela, testar individualmente cada sensor e atuador, além de permitir consultar a memória de armazenamento de falhas do software de autodiagnóstico da unidade. Com o multímetro, podemos medir tensão, corrente, resistência, tempo de injeção e uma série de outros parâmetros necessários para a realização de um diagnóstico. E o conjunto de medidas de pressão e vazão que permite a verificação do sistema mecânico de alimentação de combustível. O subsistema de controle de ar é constituído pelo filtro de ar,
corpo de borboleta, sensor de posição de borboleta, sensor de pressão absoluta, motor de passo e sensor de temperatura do fluido refrigerante. Devemos iniciar o processo de obtenção do diagnóstico consultando a memória de falhas detectadas. Para isto, utilize o scanner no seu modo estático. Em alguns segundos, o scanner fornece no visor o resultado do autoteste realizado pelo SM nos sensores e atuadores. Se houver um problema detectável pelo SM, o visor apresentará o resultado do teste indicando a falha encontrada. Caso seja necessário desmontar o corpo de borboleta para uma eventual manutenção, proceda da seguinte forma, lembrando sempre que esta operação deve ser realizada com o motor frio. Remova o apoio do filtro de ar no cabeçote do motor. A tubulação da ventilação positiva do cárter. O filtro de ar. E o suporte da caixa do filtro de ar no corpo de borboleta. Levante-o cuidadosamente. Libere abaixo do filtro de ar as mangueiras do Thermac, do sensor de pressão absoluta, MAP, e também seu conector. Desconecte também a tubulação do Blow-by, do coletor de admissão, e retire toda a caixa do filtro de ar. Para finalizar, remova o cabo do acelerador, o terminal do sensor de posição de borboleta, TPS, o terminal do motor de passo, IAC, e o terminal do eletroinjetor. Remova a tubulação de entrada de combustível e a de retorno ao tanque. Retire a tubulação do canister, EGR e MAP. Sobre o corpo de borboleta estão posicionados dois parafusos que o fixam ao cabeçote. Remova-os também. O corpo de borboleta estará solto. Retire-o cuidadosamente do coletor de admissão. A desmontagem total do corpo de borboleta deve ser realizada em uma bancada devidamente limpa. Adquira para este fim duas chaves, Torx T20 e T30. Comece removendo o eletroinjetor. Retire o parafuso de fixação do seu suporte. Cuidadosamente e usando a ponta de uma chave de fenda, retire o eletroinjetor, evitando o rompimento das telas filtrantes. Remova a tampa do corpo de borboleta com o uso da Torx 30. Isto permite a substituição da junta intermediária e a limpeza interna do corpo. O regulador de pressão, fixado na tampa, não deve ser retirado. Remova em seguida o motor de passo. E o sensor de posição da borboleta. Está finalizada a tarefa. A montagem de todo o mecanismo deve obedecer à ordem inversa da desmontagem. Por várias vezes neste vídeo, indicaremos a necessidade de se testar algum relé. Proceda sempre da seguinte forma.
Comute o multímetro para medir resistência. Encoste a ponta de prova vermelha no terminal 86 do relé e a outra no terminal 85. O valor de resistência medida deve ser de aproximadamente 70 ohms. Entre os terminais 30 e 87, a resistência deve ser infinita, indicando um relé normalmente aberto. Aplique agora 12 volts entre os terminais 85 e 86. A resistência entre os terminais 30 e 87 deve ser de 0 ohm, indicando o circuito fechado. Se estes valores não forem encontrados, o relé deve ser substituído. Veremos agora como proceder à manutenção de cada componente, começando pelos sensores do subsistema de controle de ar. Neste caso, o de temperatura do fluido refrigerante, de pressão absoluta e posição de borboleta. A primeira verificação do sensor de temperatura do fluido refrigerante deve ser realizada com o scanner Captor 2000 em modo contínuo. A temperatura indicada no visor com o motor frio deve estar próxima da temperatura ambiente. Com o motor aquecido, deve estar entre 95 e 103 graus. A partir dos modelos 96, esta temperatura pode atingir até 110 graus. Agora, desligue o motor e retire o terminal do sensor. Encoste as pontas de prova do multímetro nos pinos do terminal do sensor. O valor da resistência deve estar próximo de 250 ohms. Pode-se também usar o recurso de comparar o valor medido, apresentado no scanner, com o real apresentado por um termopar inserido dentro do radiador. Para esta operação, mantenha o radiador aberto durante todo o período de aquecimento do motor e rastreie os valores de temperatura durante este período. Jamais abra a tampa do radiador com o motor quente. Se houver incoerência nos valores medidos, a solução é a substituição do sensor. O sensor de pressão absoluta é um sensor do tipo piezo-resistivo, fixado na tampa do filtro de ar. Com o Captor 2000, em modo contínuo, é possível verificar a pressão do coletor em marcha lenta. Este valor deve estar compreendido entre 27 e 35 kPa. Para o teste de rompimento do sensor, verifique o valor da resistência entre o pino lateral esquerdo e o central. Deve ser de 350 a 450 ohms. Já entre os dois pinos laterais, deve ser de 1340 a 1370 ohms. Entre o lateral direito e o central, deve ser de 350 a 450 ohms. Certifique-se de que o comprimento da tubulação de tomada de pressão e seu diâmetro estão corretos. Verifique também se não existe a possibilidade de acúmulo de combustível no seu interior. Outro teste importante é a verificação da resposta do sensor à variação de pressão. Para isto, remova a mangueira do coletor de admissão e acople-a em uma bomba de vácuo. Ligue a chave de ignição. Verifique a tensão entre o pino A e o central, que correspondem à tensão de saída e massa. Deve ser apresentada uma tensão entre 4,2 e 2,5 volts. Aplique uma depressão de 0,5 bar usando a bomba de vácuo. A tensão deve cair entre 2 e 2,5 volts. Aplique agora 0,7 bar. A tensão deverá atingir entre 0,5 a 1,2 volts. Se os valores obtidos estiverem fora do apresentado, o sensor deve ser substituído.
O sensor de posição de borboleta, TPS, pode ser facilmente testado com o auxílio do scanner. Com o motor desligado e chave na posição ligada, acelere, movimentando o pedal da posição de repouso à posição de máxima aceleração. Observe as porcentagens de abertura apresentadas no visor do scanner. Não podem haver variações bruscas durante este movimento. Com o pedal na posição de marcha lenta, o valor da porcentagem de abertura apresentada deve ser de 0% e tensão entre 0,35 e 0,7 volts. Já em plena potência, deve ser de 99% e tensão entre 4 e 4,8 volts. O multímetro automotivo também pode ser usado para verificar este sensor. Mantenha o potenciômetro do sensor na posição de repouso. Meça a resistência entre os terminais 1 e 3. Deve ser de 7,7 a 7,9 kΩ. Coloque-o agora na posição de máxima aceleração com o uso de uma chave de fenda. O valor deve ser de aproximadamente 1,5 kΩ. Se estes valores não forem obtidos, o sensor deve ser substituído. Assim como os sensores, os atuadores também podem ser testados individualmente. O motor de passo deve ser verificado quanto ao rompimento dos enrolamentos internos. Para isto, meça suas resistências internas uma a uma. O valor medido deve ser de 50 a 60 ohms entre os terminais externos ou os internos. O scanner em modo contínuo também permite o sensoriamento do número de passos executados pelo motor de passo. Em marcha lenta, deve estar entre 5 e 50 passos. Também é possível verificar se está movimentando livremente. Para isto, utilize o scanner em modo de teste de atuadores, em seguida selecione o motor de passo como atuador a ser testado. O teste consiste em retraí-lo e avançá-lo completamente, verificando ao mesmo tempo a variação de rotação do motor. Na condição retraído, a rotação do motor deve ser de aproximadamente 1.800 RPM. Na condição avançado, a rotação do motor deve ser de aproximadamente 700 RPM. Para o caso da resposta negativa, o sensor deve ser substituído. Estes são os componentes do subsistema de controle de ar. Vamos recordar? Sensor de temperatura do fluido refrigerante, ST. Sensor de pressão absoluta, MAP. Sensor de posição da borboleta, TPS. E o motor de passo, IAC. O subsistema de controle de combustível é composto pela bomba de combustível, filtro de combustível, válvula ou bico injetor e pelo regulador de pressão. O primeiro componente a ser examinado é a bomba de combustível. Está localizada fora do tanque de combustível, acima e atrás da roda traseira direita. É acionada por um relé de potência chamado relé da bomba de combustível. Este relé é comandado pelo terminal A1 da unidade de comando. No instante da partida, o módulo de comando SM energiza a eletrobomba por alguns segundos. Para testar a atividade da central, verifique se existe tensão maior que 10 volts no terminal de alimentação da eletrobomba neste período. Se houver tensão e a bomba não funcionar, substitua a bomba de combustível. Se não houver tensão, verifique o relé da bomba de combustível e o fusível K7 no quadro de fusíveis. A bomba também pode ser acionada auxiliarmente através do interruptor de pressão de óleo.
No entanto, o motor custará um pouco a pegar, como mostra a experiência a seguir. Retire o relé da bomba de combustível e dê partida no motor. Atingida a pressão de 0,3 bar, o interruptor abre o circuito da lâmpada de advertência e fecha o circuito da bomba de combustível. Este procedimento permite a alimentação da bomba, mesmo que o relé esteja danificado. O filtro de combustível do tipo elemento filtrante de papel está localizado junto à bomba de combustível. O sentido de circulação do fluido está indicado no invólucro. A válvula injetora, fixada na tampa do corpo de borboleta, é do tipo bottom feed. Nela, o fluxo de combustível é da parte inferior para a superior. Seu enrolamento interno pode ser testado com auxílio de um multímetro automotivo. O valor da resistência deverá ser de aproximadamente 2 ohms. A válvula deve também ser testada quanto à forma do jato, a estanqueidade e a vazão. Estes testes devem ser feitos em equipamentos que permitam simular a condição de operação do circuito de alimentação, deixando-a mais próximo possível da realidade. Primeiro, o eletroinjetor deve receber um banho de ultrassom por aproximadamente meia hora. Por segurança, substitua sempre os dois O-rings, superior e inferior, para evitar vazamentos de combustível. Em seguida, acople o eletroinjetor ao equipamento. Teste primeiramente quanto à forma do jato. Ele deve ser uniforme em todas as direções, não podendo haver gotejamento. Teste em seguida quanto ao volume injetado em um determinado tempo, recolhendo o combustível pulverizado em uma proveta graduada. Este volume deve ser idêntico ao volume expelido por um bico novo, de mesmo modelo, durante o mesmo tempo, submetido à mesma pressão. Por fim, verifique se existe gotejamento, elevando a pressão ao dobro da pressão de operação. Após passar por estes testes e constatada a correção dos resultados, o eletroinjetor está apto a operar satisfatoriamente. Ainda no circuito de alimentação, encontra-se o regulador de pressão, cuja função é manter constante a pressão de alimentação. Verifique a pressão de toda a linha de alimentação com auxílio de um manômetro devidamente aferido. Após instalado na linha de alta pressão, em uma derivação paralela a ela, ligue o motor. No sistema Multec 700, a pressão de operação é, em média, 2 bar, tanto para os veículos a álcool como para aqueles a gasolina, podendo esse valor variar em até 10%. Se a pressão observada for inferior, faça o teste de máxima pressão na bomba de alimentação. Para isto, feche gradualmente a válvula de passagem de combustível. Verifique a máxima pressão no manômetro. Ela deve atingir aproximadamente o dobro da pressão de operação, ou seja, maior que 4,4 bar. Constatado este valor, o problema deverá estar no regulador de pressão. Substitua toda a tampa do corpo de borboleta. Cheque também a vazão da bomba de combustível. Para isto, desacople o retorno de combustível ao tanque e recolha o combustível em um becker graduado. Retire o terminal de alimentação elétrica do eletroinjetor. Dê partida por 10 segundos. O volume no becker deverá ser maior que 250 mililitros. Se o volume for inferior, verifique o filtro de combustível. Ele pode estar sujo, obstruindo o fluxo de combustível. Estes são os principais componentes do subsistema de controle de combustível: bomba elétrica, filtro de combustível, regulador de pressão e válvula injetora.
Responda agora a parte 1 do questionário que acompanha esta fita. O subsistema de sinais auxiliares de controle é composto pelo sensor de velocidade do veículo e pelos seguintes atuadores: lâmpada de manutenção urgente do motor, lâmpada de marcha ascendente, presente nos veículos equipados com transmissão normal, sistema de partida a frio nos veículos a álcool, ventilador de arrefecimento e a embreagem do ar-condicionado. O primeiro passo no diagnóstico é a consulta da memória de manutenção utilizando o scanner em modo estático. Contudo, cada componente pode ser testado individualmente. Iniciaremos pelo sensor de velocidade do veículo, o VSS. Ele deve ser testado com o veículo em um elevador devidamente apoiado. Dê partida no motor e acople uma marcha no veículo. Com o scanner em modo contínuo, verifique a velocidade do veículo indicada no visor. Deverá ser muito próxima daquela indicada no velocímetro do veículo. Caso não seja apresentada, verifique a alimentação do sensor. Para isto, desligue o motor e desacople o terminal do sensor. Retorne a chave da ignição para a posição ligada. Entre os pinos 1 e 3 do chicote, deve haver tensão maior que 10 volts. Se não houver, verifique o fusível J2 no painel de fusíveis. Se houver tensão, desligue a ignição e verifique a continuidade do chicote, do pino 2 ao terminal A10 no módulo. Se estiver correta e persistir a ausência de velocidade no visor do scanner ou mesmo incoerência de valores, o problema está no sensor que deverá ser substituído. O atuador que permite identificar o problema detectado pelo módulo SM é a lâmpada de manutenção urgente do motor. Quando é ligada a ignição e não é dada a partida, a lâmpada permanece acesa. Assim que o motor parte, ela deve apagar. Caso contrário, existe alguma anomalia no sistema eletrônico de controle capturada pelo programa de autodiagnóstico do módulo. O sistema Multec 700 oferece um código de piscadas na lâmpada de manutenção urgente, indicando qual dos circuitos apresenta defeito. Para acessar o código de piscadas, o procedimento é o seguinte: no conector ALDL, curto-circuite o terminal A com o B. Imediatamente, a lâmpada piscará o código 12, indicando o modo de autodiagnóstico. O código será uma pausa longa, uma piscada, uma pausa curta e 2 piscadas em seguida. O primeiro conjunto de piscadas representa as dezenas e o segundo, as unidades do número código. Após o código 12 e uma pausa longa, será apresentado o código do circuito em anomalia. Podemos exemplificar retirando o terminal do sensor de temperatura do fluido refrigerante. A lâmpada de manutenção urgente do motor, após piscar o código 12, pisca o código 15. Uma tabela completa dos números códigos é fornecida em conjunto com este vídeo. Nos veículos com transmissão normal, tipo marchas sincronizadas, existe no painel de instrumentos uma lâmpada de marcha ascendente. Ela indica o instante em que o condutor deve mudar a marcha do veículo, buscando o ponto de máxima economia de combustível. É comandada pelo terminal A7 do módulo eletrônico. Para acendê-la, ligue a ignição e aterre por alguns instantes este terminal. Caso a lâmpada não esteja acendendo, verifique o fusível K3 no quadro de fusíveis. O ventilador de arrefecimento é um atuador também controlado pelo módulo de comando.
Em motores sem ar-condicionado, o ventilador é acionado pelo relé F e possui apenas uma velocidade. Entra em atividade quando o motor atinge temperaturas superiores a 102 graus e o veículo trafegando com velocidade inferior a 86 km por hora. Verifique se está operante, retirando o terminal do sensor de temperatura do fluido refrigerante. Deverá permanecer ligado pelo período em que estiver desconectado o sensor. O scanner também permite o acionamento do eletroventilador em modo de teste de atuadores. Para isto, selecione o eletroventilador como atuador a ser testado. Se ele não funcionar, retire o terminal do ventilador e meça a tensão entre os pinos do chicote. Ela deve ser maior que 10 volts. Se esta tensão estiver correta e mesmo assim o ventilador não funcionar, substitua o ventilador. Se não houver tensão, verifique o fusível N5 e L5 no quadro de fusíveis e o relé F de comando do eletroventilador. Teste também quanto à continuidade e curto do terminal 85 do relé F ao pino C1 da unidade de comando. E também do terminal 87 do relé F ao eletroventilador. Nos veículos com ar-condicionado, o ventilador é dotado de 2 velocidades. A baixa velocidade é sempre ativada quando o ar-condicionado é ligado. Porém, se as condições de temperatura do motor e velocidade do veículo forem adequadas, o módulo de comando fará a opção pela alta velocidade em seu lugar. O scanner permite o acionamento das 2 velocidades no modo de teste de atuadores. O terminal A3 do módulo controla a velocidade baixa. O terminal C1 controla a velocidade alta. Uma outra opção para acionar o ventilador nas 2 velocidades é a seguinte: mantenha a ignição ligada sem dar partida no motor. Aterre por alguns segundos o terminal A3 do módulo no lado do chicote. O ventilador irá girar em baixa velocidade. Em seguida, aterre o C1. O ventilador assumirá a maior velocidade. Se o ventilador não girar em nenhuma condição, retire o terminal do ventilador e proceda da mesma forma. Verifique a tensão fornecida nos pinos do terminal do lado do chicote. Ela deverá ser maior que 10 volts para maior velocidade e maior que 6 volts para menor velocidade. Se não houver tensão em nenhuma condição, verifique o fusível N2 no quadro de fusíveis. Se o ventilador girar em baixa rotação e não em alta, verifique o relé F da alta velocidade. Na condição inversa, cheque o relé A de baixa velocidade e a pré-resistência acoplada no eletroventilador. Finalmente, faça a verificação quanto à continuidade e curto do chicote entre o terminal 85 do relé A e pino A3 do SM e do terminal 85 do relé F e pino C1 do SM. Confira também a continuidade do terminal do ventilador ao terminal 87 do relé A e F. Caso todos os testes apresentem resposta afirmativa e o ventilador não operar, substitua o eletroventilador. No caso do sistema de partida a frio nos carros a álcool, uma válvula solenoide interrompe a tubulação que conduz a gasolina do reservatório auxiliar ao corpo de borboleta. Para verificar o funcionamento do mecanismo de partida a frio, retire o terminal do sensor de temperatura do fluido refrigerante e o cabo central da bobina de ignição. Dê uma partida rápida, recolhendo o combustível que será expelido em um recipiente adequado. Se não houver injeção de gasolina, teste a bomba auxiliar e a válvula solenoide. Comece pela válvula solenoide. Para isto, retire a tubulação de gasolina antes dela. E, em seguida, dê novamente uma partida rápida.
Se houver injeção de gasolina, o problema está na válvula, que não está sendo acionada devidamente. Remova-a e teste a resistência do enrolamento interno. Deverá ser de aproximadamente 30 ohms. Teste também a tensão de alimentação da válvula. Para isto, retire o terminal da bomba de gasolina, mantenha a ignição ligada e aterre o terminal A4 do chicote do módulo. Deverá ser lido no multímetro, acoplado ao chicote da válvula, uma tensão maior que 10 volts. Se a resistência estiver correta e a tensão de alimentação também, substitua a válvula. Se não houver injeção de gasolina, o problema estará na bomba de combustível. Verifique o valor da resistência interna da bomba. Deve ser de aproximadamente 2 ohms. Verifique também, aterrando novamente o terminal A4 do módulo de comando à tensão de alimentação da bomba. O valor deverá ser superior a 10 volts. Se a tensão de alimentação estiver correta e a bomba não movimentar, substitua a bomba. Se não houver tensão de alimentação, verifique o fusível M3 e o relé H da injeção de gasolina no quadro de fusíveis. Verifique também quanto à continuidade e curto do terminal 85 do relé e terminal A4 do chicote do módulo de comando. O scanner permite o acionamento da bomba auxiliar e da válvula solenoide sem a necessidade de desconectar o chicote do módulo. Para isto, selecione o modo de teste de atuadores e, em seguida, selecione a eletrobomba auxiliar de gasolina como atuador em teste. Proceda aos testes anteriores, acionando a eletrobomba pelo scanner. Os veículos a álcool também estão equipados com o sistema aquecedor do coletor de admissão. É composto por uma resistência que envolve o fundo do coletor. Para testá-la, desconecte o terminal da resistência logo abaixo do coletor com o motor frio. Meça seu valor. Deve ser menor que 1 ohm. Ainda com o terminal removido, verifique a tensão de alimentação do sensor no lado do chicote. Ligue o motor e mantenha-o funcionando com rotação superior a 900 RPM. A tensão deverá ser maior que 10 volts. Caso seja zero, verifique os fusíveis N4 e K3 no quadro de fusíveis. Verifique também o relé de acionamento do aquecedor elétrico do coletor de admissão situado abaixo da caixa de fusíveis, controlado pelo terminal D12 do SM. Faça a parte 2 do seu questionário e, em caso de dúvida, reveja a fita. Embora o subsistema de controle de emissões evaporativas não apresente um componente integrado ao sistema eletrônico, ele participa do sistema de alimentação. Neste caso, a válvula de controle da purga do canister é controlada pela pressão do coletor. Quando o motor opera com baixas pressões no coletor, a válvula abre por ação de um diafragma. Os vapores provenientes do tanque de combustível são admitidos pelo motor e queimados no processo de combustão, evitando a poluição atmosférica por hidrocarbonetos. Se a pressão no coletor estiver elevada, a válvula é fechada e os vapores são filtrados pelo canister antes de serem lançados para a atmosfera. Teste esta válvula fazendo uma leve sucção na câmara de pressão. Verifique se está permitindo o fluxo nos outros 2 orifícios. Ela deverá ser substituída caso seu diafragma esteja com vazamentos. O subsistema de controle de gases de descarga é composto pela válvula de controle EGR, Exhaust Gas Recirculation, e o potenciômetro de ajuste de CO. A função da válvula EGR é introduzir uma pequena quantidade de gases de descarga no coletor de admissão em condição carregado para reduzir a temperatura da combustão
e minimizar a emissão de óxidos de nitrogênio. Ela é também comandada pela pressão do coletor de admissão. Portanto, não há nenhuma inter-relação elétrica com o módulo de comando. Retire a válvula para verificar seu correto funcionamento. Com uma pequena sucção no tubo de tomada de pressão, veja se existe deslocamento da haste interna. Constate também se não há rompimento do diafragma interno ou dano na superfície de vedação, ou se a saída dos gases no coletor de admissão está desobstruída. O potenciômetro de ajuste de CO permite variar de forma sensível o tempo de injeção na marcha lenta. A verificação do funcionamento deste componente pode ser executado com o auxílio do scanner em seu modo listar dados. Movimente o potenciômetro com o auxílio de uma chave de fenda. A tensão deve variar de 1,5 a 4,9 volts. Contudo, é também possível verificar o funcionamento deste componente com o auxílio do multímetro. Para isto, retire o sensor de forma a permitir o teste de sua resistência interna. Entre os terminais C e B, a resistência deve variar de 6,7 a 6,8 ohms. Entre os terminais A e B, ela deve ser constante de 13,7 ohms. Com o multímetro automotivo comutado para medida de tensão, verifique com o motor ligado o valor entre os terminais do chicote, pinos A e C. Ela deve ser de 5 volts. Se não houver tensão, cheque quanto à continuidade e curto do pino A do chicote ao A11 no módulo de comando. Verifique também do pino B ao D8 e do pino C ao C14 do módulo. Apesar da tensão apresentada no visor do scanner representar uma boa aproximação do índice de CO, é necessário verificar, com o auxílio do analisador de gases, o conteúdo volumétrico real expelido na descarga. O movimento do potenciômetro permite ajustar ao mínimo a emissão de CO. Nos veículos equipados com ar-condicionado, verifique o sistema da seguinte forma. Meça primeiramente a resistência do solenoide da embreagem do ar-condicionado. Ela deve ser de aproximadamente 3 ohms. Aplique 12 volts nos terminais da embreagem. Ela deverá atracar. Cheque os relés C e D no quadro de fusíveis. Com a pressão no circuito de alta menor que 15 bar, o interruptor de solicitação do ventilador deverá estar aberto. Com pressões superiores, o circuito deve estar fechado. O ventilador deve operar em alta rotação. Ligue a chave de ignição e o interruptor do ar-condicionado. O interruptor de ciclagem estará fechado para pressões superiores a 3,5 bar no circuito de baixa pressão. Estará aberto, energizando a embreagem do compressor do ar-condicionado quando a pressão no circuito de baixa for menor que 1,8 bar. O interruptor de alta pressão abrirá por segurança com pressão superior a 30 bar na linha de alta. O subsistema de controle de ignição é composto por um distribuidor contendo uma bobina impulsora, o módulo de potência denominado REI, um rotor de distribuição de alta tensão e uma tampa. Este sistema pode operar de forma independente ou não da unidade de comando SM. Na operação independente, o ângulo de avanço da ignição é constante e entrará em atividade com rotação menor que 450 RPM ou se houver algum problema de comunicação do módulo REI com o SM. Na operação integrada,
o avanço da ignição é mapeado pelo módulo de comando através do sinal EST, que chega ao módulo REI pelo terminal D4. Havendo qualquer problema de comunicação entre o SM e o módulo REI, a lâmpada de manutenção urgente indicará o código 42. Para testar o sistema de ignição, execute o seguinte procedimento. Apague os códigos de serviço na memória do módulo SM com o uso do scanner, ou desligando por alguns segundos o terminal positivo da bateria. Ligue o motor e mantenha-o ligado por 1 minuto ou até que apresente o código de falha 42. Desligue o motor para verificar o correto funcionamento do módulo REI instalado na base do distribuidor. Desacople o terminal do SM. Ligue a chave da ignição sem dar partida. Com a ponta de prova vermelha do multímetro no terminal D4 do conector e a preta na carcaça do veículo, a resistência deve ser menor que 1 kΩ. Se o valor obtido for maior que 1 kΩ, confira se existe continuidade do terminal D4 ao E do módulo REI. Se houver continuidade, o problema deverá estar no módulo REI. Teste agora o terminal D5 do chicote do módulo de comando SM. Utilizando uma lâmpada de teste em série com o circuito do terminal D5, aplique 12 volts neste terminal. A lâmpada não deve acender. Caso acenda, remova o terminal de 4 pinos do módulo REI. Se permanecer acesa, o chicote está em curto com a massa. Caso a lâmpada apague ao ser retirado o conector de 4 pinos, o defeito está no módulo REI em curto. Teste também a bobina de indução do sensor Hall. Apresenta resistência de aproximadamente 800 ohms. Não acendendo em nenhuma condição e persistindo a falha 42, faça o seguinte. Reconecte o terminal no módulo REI. Com o multímetro comutado para medir resistência ainda acoplado ao terminal D4 do chicote do módulo, aplique novamente 12 volts no terminal D5. A resistência no circuito D4 não deve elevar-se. Desconecte novamente o terminal de 4 pinos. A resistência no D4 deverá ser infinita. Se isto não acontecer, o chicote está em curto com a massa. Estando estas operações com resposta afirmativa e existir o código 42, substitua o conjunto distribuidor. Ao substituí-lo, observe as marcas estampadas no corpo do distribuidor. Elas devem coincidir. Jampeie o terminal A e B do conector ALDL. Isto irá inibir as funções do SM sobre o ponto de ignição em marcha lenta. Confira o ponto de ignição com uma lâmpada estroboscópica. O motor deve operar com avanço estático de 10 graus. A bobina de ignição também deve ser testada. Entre os terminais A, B de baixa tensão do conector cinza, a resistência deve ser menor que 0,6 ohms. Entre os terminais A, B do conector preto, deve ser também de 0,6 ohms. O enrolamento de alta tensão deve ser testado. Entre o terminal B de baixa tensão, fios pretos, e o terminal de alta tensão, a resistência deverá estar entre 7 e 9,5 kΩ. Utilize sempre velas resistivas e cabos supressivos. Resolva a última parte do questionário e envie para a SET para receber seu certificado. O sistema de injeção Multec 700 é um sistema sofisticado que executa sozinho um completo procedimento de autodiagnóstico. Com a utilização do scanner,
é possível executar o diagnóstico de uma forma mais simples e rápida. Pois além de se ter acesso à memória de manutenção, é possível acionar independentemente os atuadores e ainda utilizar funções especiais como modo contínuo ou listar dados. O multímetro automotivo é também um equipamento indispensável e permite a verificação individual dos componentes se for necessário um exame mais profundo. Já o conjunto de medidas de pressão e vazão permite a constatação do correto funcionamento do sistema de alimentação. Estes equipamentos, bem manipulados, permitem um diagnóstico completo de todo o mecanismo, eliminando a possibilidade de falhas.